E aí pessoal, boa noite para todo mundo. Estou aqui estreando, tentando vencer a timidez, parar de falar com você só com teclado e falar direto aqui, ver se a gente consegue produzir um pouquinho melhor, né? Desculpem o atraso, a gente viver isolado na fronteira tem alguns problemas aqui, a internet resolveu me boicotar 5 minutinhos antes da hora marcada e só agora consegui voltar. Não apresento com lousa, só estou estreando aqui agora, na verdade, tentando entender como é que funciona o Periscope e tentar ajudar com um pouquinho mais de agilidade, né, tirar as dúvidas gerais do pessoal aí. Bom, eu recebi por e-mail algumas dúvidas do pessoal, recebi no Facebook, no WhatsApp também outras perguntinhas, tomei nota aqui do que tem que ser falado e vou falando, espero que vocês gostem e não se constranjam, mandem outras dúvidas aí, eu vou acompanhando, né, e tentando responder. Antes de tudo, não sei se todo mundo que está assistindo aqui me conhece, né? Então, como é a minha estreia aqui, vou me apresentar. Tá? Eu sou o professor Cássio Garcia, sou auditor da Receita desde junho de 2011. Antes disso, trabalhava na Justiça Federal, numa vara previdenciária, né? Trabalhei durante quase 10 anos só com direito previdenciário. Sou formado em direito desde 2006 e depois que eu vim morar na fronteira, comecei a me interessar pela docência mesmo, resolvi investir nessa área de dar aulas para concurso. Comecei primeiro no Tec Concurso, só comentando questões. Depois acumulei com o concurseiro fiscal. E agora, a partir de segunda-feira, vamos estar no ar com o Atitude Concursos, que é a evolução do concurseiro fiscal, digamos assim. Tenho 2 crianças pequenas, isso também pode me tirar do ar aqui um pouquinho, se alguma delas acordar agora. Vou me virando para atender todo mundo ao mesmo tempo aqui. Bom, vamos direto ao ponto, tá? Vou responder as perguntas que eu recebi aqui. Depois disso, vocês se sintam à vontade para fazer outras perguntas se quiserem. Se a quantidade for demais, a gente marca para outro dia, de repente, continuar essa conversa se vocês gostarem, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá show de bola então, vamos embora. Bom, a primeira dúvida que eu recebi foi por e-mail e é uma dúvida que muita gente tem tirado mesmo, muita gente tem se inquietado com isso. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Quando que conta como tempo de contribuição? Quando que conta como carência? Quando que conta só como tempo de contribuição ou só como carência? Foi nesses termos que eu recebi a pergunta. Bom, os benefícios por incapacidade, a regra geral é quando eles forem intercalados com o período de atividade, ou seja, a pessoa segurado estava trabalhando, se afastou por doença, passou alguns meses ou alguns anos recebendo um auxílio-doença, voltou a trabalhar. Esse período de recebimento de auxílio-doença vai ser contado como tempo de contribuição. Isso está lá no regulamento, no artigo 61, inciso 3. Tá? A mesma coisa vale para a aposentadoria por invalidez. Se por algum acaso, não é raro isso acontecer, mas não é impossível, a legislação permite, né,
que ele receba por um tempo uma aposentadoria por invalidez e retorne ao trabalho. Nesse caso também esse período vai contar como tempo de contribuição. Conta ou não como carência? Pela literalidade da lei, não. A literalidade normativa só garante a contagem deste tempo como tempo de contribuição. A Turma Nacional de Uniformização, dos juizados especiais, já tem súmula garantindo a contagem deste tempo também como carência. O raciocínio deles é mais ou menos o seguinte: carência é um período contributivo, é um tempo de contribuição. Se a legislação garante que esse período de recebimento de benefício seja contado como tempo de contribuição, logicamente vai contar também como carência. Tá? Mas acredito eu, pelo menos no concurso do INSS, se cair alguma questão relacionada a esses benefícios, eles vão tratar da literalidade desse artigo 61. O recebimento de benefício por incapacidade será contado como tempo de contribuição se estiver intercalado entre período de atividade. Já estou chegando nisso, Eduan. Esse era o próximo ponto. O benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, intercalado ou não com período de atividade, vai contar como tempo de contribuição. E, seguindo essa orientação jurisprudencial também da Turma Nacional, conta como carência. Tá? Isso está no regulamento também, artigo 61, inciso 3. Tá? Ou artigo 60, inciso 9, também, que trata da mesma regra. O período em que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade por acidente de trabalho, intercalado ou não. Disso resulta uma outra dúvida, que vários alunos, alguns até já tentaram me corrigir a respeito. Olha, se súmulas da turma da TNU caem na RFB, é jurisprudência. As súmulas da TNU são mais voltadas aos juizados especiais mesmo, mas é um tribunal superior, tem tanta importância quanto o STF, STJ. Na RFB, na verdade, não caem essas questões de benefícios, então quem está estudando para a RFB, pelo menos com essa súmula, não precisa se preocupar. Tá? Tem várias súmulas da TNU, algumas relacionadas à parte de custeio, essas podem ser interessantes de se avaliar se estiver estudando para a Receita. Tá? Vamos ver. Essa questão do benefício acidentário traz um outro problema que também já gerou muita dúvida. Há um tempo atrás, a legislação previa expressamente a possibilidade de conversão de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. Rita, no AFT pode ser que caia porque o AFT trata de toda a área de benefícios, e como é um concurso de nível superior, jurisprudência já é um pré-requisito básico, digamos assim. Retomando, o auxílio, a legislação previa que um beneficiário de aposentadoria por invalidez, quando atingisse a idade para se aposentar, poderia converter a sua aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. Essa regra era basicamente pelo seguinte: como a aposentadoria por invalidez sujeitava o segurado a perícias periódicas, depois de uma determinada idade ele podia se aposentar por idade e se livrar dessas perícias. Hoje a legislação dispensa o maior de 60 anos de realizar essas perícias periódicas, mas eu ainda entendo possível que uma pessoa que receba uma aposentadoria por invalidez, por acidente de trabalho, possa sim, o termo não seria converter, mas ele pode requerer uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, considerando que este
período de recebimento de benefício por incapacidade contará como tempo de contribuição. Tá? Novamente, acredito eu que na prova do INSS não vão pegar nesse ponto da possibilidade de conceder um novo benefício. Tá? O que vocês precisam saber para quem está se preparando para o INSS agora? Que o benefício por incapacidade que não seja decorrente de acidente de trabalho conta como tempo de contribuição se for intercalado por período de atividade. O benefício por acidente de trabalho conta como tempo de contribuição intercalado ou não. Literalidade normativa. Regulamento da Previdência, Decreto 3048, artigo 60, incisos 3 e 9. Certo? Passando para a próxima. A questão que eu recebi foi assim: para esclarecer as hipóteses de extinção da punibilidade dos crimes previdenciários, né? A sonegação de contribuição previdenciária e a apropriação indébita previdenciária, tá? É que tem uma divergenciazinha entre a jurisprudência e a legislação, só para variar, né? Na via judicial se entende que a punibilidade é extinta se o pagamento dos valores se der a qualquer tempo, enquanto a norma diz que o pagamento tem que se dar até o início da ação fiscal. Tá? Para o INSS, novamente, literalidade da norma. Se é que vai cair alguma questão relacionada aos crimes previdenciários na prova do INSS. Sinceramente, eu acredito que o grande foco vai estar na parte constitucional e nos benefícios. Alguma coisinha de custeio, mas sinceramente muito pouco, porque hoje o custeio está nas mãos da Receita Federal e não vejo necessidade de se cobrar, né, não vejo necessidade de cobrar dos técnicos do INSS um conhecimento que na prática não vai ser usado. Né? Vamos ver então. A extinção da punibilidade no caso da sonegação de contribuição previdenciária se dá nos termos da lei do Código Penal, artigo 337-A, parágrafo 1º, quando o devedor declara e confessa as contribuições, ou seja, ele preenche a declaração, né, preenche a GFIP ou qualquer outra declaração que ele esteja obrigado e apresente essas informações à Previdência Social antes do início da ação fiscal. Nesse caso, a punibilidade está extinta. Tá? Não há necessidade nesse momento de fazer o pagamento. No caso da sonegação, a extinção da punibilidade se dá com a simples declaração e confissão de dívida. Na apropriação indébita, a extinção da punibilidade acontece quando o devedor declara, confessa e paga as contribuições antes do início da ação fiscal. Tá? Volto a dizer, na jurisprudência, nesse caso da apropriação indébita, se ele pagar a qualquer tempo, o STF entende que a punibilidade se extingue. Tá? Nos termos da lei, se ele pagar, né, até depois do início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o juiz pode, é uma possibilidade, não é uma obrigação, deixar de aplicar a pena se o agente for primário de bons antecedentes. Tá? Bom. Sonegação culposa, eu acho um pouco complicado, não há previsão, né? No Código Penal, na verdade, um crime só existe a figura culposa quando estiver expressamente previsto, não há possibilidade de sonegação culposa. Tá? Data de recolhimento segurado especial, boa pergunta, já estava anotado aqui também, eu tinha recebido essa dúvida, tá?
O segurado especial, na realidade, eu sei que tem divergência com outros professores aí, né? Parece que o Hugo e o Ítalo, que são feras inquestionáveis, mas parece que eles defendem que o prazo é dia 7, né, em qualquer hipótese. Eu, e pelo que eu sei, o Ivan Kertzmann segue a mesma linha, tá? O segurado especial tem dois prazos distintos para pagamento. A regra geral, contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção, é dia 20 do mês seguinte ao da realização da operação. Tá? Agora, o segurado especial que contrata trabalhadores, né, vocês sabem que ele pode contratar até 120 dias por ano. Esse segurado especial que contratou trabalhadores tem até o dia 7 do mês seguinte ao da prestação do serviço para recolher. Aí sim, ele recolhe a sua contribuição sobre a receita bruta, a contribuição retida do trabalhador, fundo de garantia, tá? E a sua cota patronal até o dia 7. Se não houver expediente bancário no dia 7, é o primeiro dia útil anterior, tá? Vamos ver, isso está no artigo 32C da Lei 8.212, né? Por que eu defendo que existem dois prazos diferentes? Porque o artigo 32C inicia dizendo assim: o segurado especial responsável pelo grupo familiar que contratar na forma do parágrafo 8º apresentará as informações relacionadas ao registro de trabalhadores. E o parágrafo 3º deste mesmo artigo diz: o segurado especial de que trata o caput, ou seja, aquele que contratar empregados, está obrigado a arrecadar as contribuições previstas até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Tá? É basicamente isso. E quando que ele paga no dia 20? Isso está previsto no artigo 25 da mesma Lei 8.212, tá? A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial é de 2% da receita bruta, 0,1. Perdão, o prazo está um pouquinho depois. Artigo 30, inciso 10 da 8.212, tá? A pessoa física de que trata alineado, inciso 5, que é o produtor rural pessoa física, e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o artigo 25, que é os 2,1%, no prazo estabelecido no inciso 3 deste artigo, que é o dia 20, nos casos em que comercialize sua produção no exterior, diretamente no varejo, a outro segurado especial, etc. e tal. Tá? Então, regra geral, segurado especial que não contrata trabalhadores contribui até o dia 20. Segurado especial que contrata trabalhadores contribui até o dia 7. Certo? Nesses casos, se não houver expediente bancário, antecipado. O som de grilos é complicado, né? Viver na fronteira tem dessas coisas. A gente vive isolado do mundo aí. O dia 7 é antecipado, sempre, tá? Essa é a regra geral quando envolve pagamento de FGTS, o limite é dia 7, tá? E nesse caso até tem informação, tá? No parágrafo 5º do 32C diz: se não houver expediente bancário na data indicada no parágrafo 3º, o recolhimento deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior. Sobre empregador doméstico, a mesma regra, né? Eu sei que agora a legislação já está alterada, mas eu ainda estou recebendo dúvidas em relação a isso, então eu estou presumindo que o pessoal ainda não está acompanhando a legislação totalmente atualizada, tá? Teve um probleminha aí quando a Lei Complementar 150 mudou o prazo do recolhimento do empregador doméstico do dia
15 para o dia 7, tá? Mas a outra referência do prazo de pagamento, se eles esqueceram de alterar, né, e lá no parágrafo 2º do artigo 30 ainda dizia que a contribuição do empregador doméstico deveria ser postecipada. No finalzinho de 2015 eles corrigiram isso finalmente, tá? Então agora está claro, no artigo 30, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 8.212, que o recolhimento do empregador doméstico é até o dia 7, antecipado. Se no dia 7 não tiver expediente bancário, esse recolhimento tem que ser no dia útil imediatamente anterior. Recolhimento trimestral acabou, tá? A previsão ainda existe lá no regulamento, mas é totalmente incompatível com as novas regras do Simples Doméstico, tá? O recolhimento trimestral só continua existindo para o contribuinte individual e para o segurado facultativo que contribuam à base de um salário mínimo. Exatamente. Tá? Vale transporte no salário de contribuição. Essa dá uma briga danada. Legislador. Com base na legislação, vale transporte pago em dinheiro integra o salário de contribuição. Tá? Então, no concurso, na prova do INSS, pelo menos, que é o grande foco hoje, né? Na prova do INSS, que é o grande foco, se o enunciado não fizer referência expressa à jurisprudência, entendamos o seguinte: vale transporte em dinheiro, integra salário de contribuição. Vale transporte, entregue, né, os tickets ou qualquer outra forma que não envolva remuneração direta ao empregado, não integra o salário de contribuição. Tá? Hoje a jurisprudência está pacificada já, STF, STJ, no sentido de que o vale transporte não é remuneratório em nenhuma hipótese, tá? É uma coisa óbvia, mas a jurisprudência durante um bom tempo relutou nesse ponto, tá? Então a regra é essa, tá? Vale alimentação já é diferente. Não, auxílio alimentação não é. O auxílio alimentação, até na jurisprudência, já tá firme que, se for em dinheiro, vai integrar o salário de contribuição. Tá? Acredito eu que em pouco tempo essa tendência se altere, mas hoje ainda é assim. Vale transporte, na lei, em dinheiro integra. Se seguir a legislação do auxílio transporte, né, ou seja, pagamento em vale, não integra. Na jurisprudência, não integra o salário de contribuição em nenhuma hipótese. Vale alimentação, né, na lei, se a empresa for integrante do PAT e a alimentação for fornecida in natura, ou seja, o cara fizer a refeição no local, né, ele não integra o salário de contribuição. Na jurisprudência, o alimento fornecido in natura não integra o salário de contribuição, mesmo que a empresa não seja cadastrada no PAT, no Programa de Alimentação do Trabalhador. Agora, se o vale alimentação for fornecido em dinheiro, vai integrar o salário de contribuição. Ficou clara essa confusão aí? Auxílio alimentação conta como dinheiro. Não precisa estudar a lei que regula o PAT, tá? Isso aí já é legislação trabalhista, não está no edital. Tá? Quem vai ter que estudar talvez isso é quem vai estudar para FT, alguma coisa assim. Tá? Vamos ver o que mais que me perguntaram aqui. Importantíssimo, contribuição da empresa, aquela contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal da cooperativa. Tá?
Todo mundo sabe que o STF já faz um tempinho, lá em 2014, reconheceu a inconstitucionalidade dessa contribuição, né? Ela passou a ser... a própria Receita Federal reconheceu isso e alterou a sua instrução normativa, tá? Não iriam mais constituir crédito, né? Se alguma empresa deixasse de recolher, a Receita não iria constituir crédito desses valores aí, não ia cobrar da empresa, tá? Mas até o finalzinho de março, essa previsão ainda estava na lei, tá? O STF reconheceu a inconstitucionalidade, mas não foi em uma ação declaratória de inconstitucionalidade, que essa sim resultaria em revogação, né, em suspensão automática da execução da norma. Quando o STF decide em um recurso extraordinário, como foi o caso, a suspensão da norma só se dá se o Senado editar uma resolução, né, suspendendo a execução. E foi isso que foi feito, tá? A resolução número 10 de 2016 foi publicada no Diário Oficial em 31 de março, agora faz 11 dias, tá? Em 31 de março, então, o inciso 4 do artigo 22 da Lei 8.212 deixou de existir, e essa contribuição da empresa de 15% sobre a nota fiscal da cooperativa de trabalho não existe mais. Para o concurso do INSS, se o CESP cometer a insanidade de falar nessa contribuição, eu acredito que temos que considerar que ela existe, tá? Porque a resolução do Senado se deu 3 meses depois do edital, 3 meses e meio depois do edital, né? E a previsão do edital é que as normas em vigor, que será cobrado na prova, a norma em vigor na data da publicação do edital. Tá? Infelizmente, não temos como ler a mente do examinador para saber o que o cara está pensando quando elabora uma questão dessas. Agora, com certeza, a revogação que saiu agora, semana passada, não vai ser objeto de questão. Tá? Não há fundamento. Se eles quiserem tratar da dispensa dessa cobrança, eu acredito que tem que ser com base na inconstitucionalidade declarada pelo STF. Mas aí, nesse caso, torno a dizer, para mim, o CESP, se for exigir conhecimento de tribunais nessa prova, vai fazer isso de forma expressa, tá? Eu não acho que... Não sou louco de afirmar que a jurisprudência não vai ser cobrada, eu acredito sim que será, em algumas questões, né? Tem certos pontos que a jurisprudência é fundamental, parcelas integrantes e não integrantes de salário de contribuição, a interpretação dos princípios da Seguridade Social, né, o alcance de alguns princípios, como a irredutibilidade do valor dos benefícios, por exemplo. Então, eu sinceramente acredito que o conhecimento de algumas decisões judiciais vai ser sim exigido, mas isso vai ser feito de forma expressa, tá? Não é razoável num concurso de nível médio exigir como pressuposto que o aluno, que o candidato conheça a jurisprudência. Tá? Bom, de dúvidas que tinham surgido aqui para mim desde que eu anunciei que ia fazer esse vídeo, é só isso. O que mais temos aí? Segurado em período de graça tem direito ao auxílio acidente? Como que a perícia constata a redução? Bom, nesse caso ele tem direito sim, tá? Não há nada que proíba a concessão desse benefício, tá? E na verdade vai depender do perito, né? Quando a pessoa vai passar pela perícia, o perito pergunta qual atividade a pessoa exerce ou qual que exercia, né? O razoável seria aferir com base na última atividade que a pessoa vinha exercendo. Acredito que seja essa a orientação, mas não há uma previsão normativa expressa nesse sentido, tá? O fato há direito sim ao auxílio acidente, tá? Se a pessoa se acidentar e ficar sequelas, né? Óbvio, tem certas situações que, dependendo da sequela, não vai ser viável, né? Quem
Quem perder uma visão de um olho, por exemplo, é uma sequela razoável que afeta boa parte das atividades, né? Mas se perde o movimento de um dedo da mão, aí vai depender muito da atividade que a pessoa exerce. Se ela precisa de destreza manual absoluta, o perito vai entender que sim, que ela tem direito ao benefício, né? Então eu acho que vai depender da sequela e da avaliação do perito no momento. É uma resposta que não tem como ser definitiva. O fato é que tem direito e vai depender da avaliação pericial. Mandem mais aí que o meu estoque de dúvidas aqui já se encerrou. 15 primeiros dias. Dá um segundinho que eu tenho uma decisão da STJ aqui que trata disso, tá? Na prática, INSS, tá? O INSS cobra, a empresa paga, tá? Por quê? Porque a legislação diz que durante os primeiros 15 dias de afastamento, cabe à empresa pagar ao segurado o seu salário integral. Salário é remuneração. Se é remuneração, incide contribuição. Vamos ver aqui. Primeiros 15 dias do auxílio doença, tá? O que eu digo no meu curso aqui, literalmente? Com base na redação da lei, a administração sustenta a exigibilidade da contribuição. Se durante os primeiros 15 dias a empresa paga o salário integral, não há como fugir da incidência de contribuição previdenciária, tá? Agora, o STJ diz que esse pagamento nos primeiros 15 dias, logicamente, não é destinado a retribuir o trabalho. Tá? Sobretudo porque no intervalo desses 15 dias ocorre a interrupção do contrato, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Se nenhum serviço é prestado, a verba não é remuneratória. Tá? Nesse caso, não incide a contribuição previdenciária. Caímos então naquela dupla possibilidade de resposta, tá? Caímos na dupla possibilidade de resposta. Se a pergunta fizer tomar por base a legislação, incide contribuição nesses primeiros 15 dias. Se falar em jurisprudência, não incide. Tá? Possibilidade de flexibilização do critério econômico no auxílio acidente. No auxílio reclusão. Só na jurisprudência, tá? Só em tribunais. O INSS não flexibiliza nada, tá? O entendimento do INSS, a atividade do INSS é administrativa, então é plenamente vinculada, está relacionada à expressa previsão das instruções normativas, tá? O requisito é objetivo mesmo. Se passou 2 centavos, já não vai ter direito ao benefício. Auxílio doença parental. Só para eu entender, seria o afastamento para cuidar de pessoa da família, é isso? Me perguntaram do auxílio doença parental, mas eu só estou tentando entender se é isso aí, se é o benefício pago a quem se afasta em decorrência de doença da família. Bom, na legislação do regime geral não há essa possibilidade, tá? Não, a legislação não ampara.
Bruna, essa tua pergunta aí essa questão já envolve a desaposentação, que está dando uma briga danada nos tribunais aí e no legislativo também, né? Os deputados já tentaram aprovar as regras de desaposentação, a presidente acabou vetando, né? Eu acho que eu tenho minhas ressalvas em relação à desaposentação, tá? Mas na jurisprudência ele está ganhando cada vez mais adesões. A STJ já tem decidido muitas vezes que a desaposentação é possível, que não há necessidade nem mesmo de devolver os valores que ele recebeu pela primeira aposentadoria. Essa me parece a grande discussão, né? Porque o regime geral ele é contributivo e solidário, né? As pessoas da ativa estão contribuindo para pagar o benefício dos inativos, né? Não existe uma relação direta entre contribuição e benefício, né? O princípio da solidariedade define isso, né? Eu posso contribuir durante 25 anos para a Previdência né, e de repente não ter direito a benefício nenhum por conta disso, né? Se eu não chegar aos 65 anos de idade, eu jamais vou ter direito a qualquer aposentadoria e não vou poder pedir a devolução dos meus 25 anos de contribuição, né? Isso é decorrência lógica da solidariedade. Então, essa questão da desaposentação está dando uma discussão imensa, né? Mas concordo com o Gabriel. Eu acho que se cobrarem alguma coisa para quem está fazendo concurso para técnico, aí vai ser basicamente regras aí que já estão sendo acolhidas pelo INSS administrativamente, né? Algumas questões de incidência ou não incidência de contribuição e regras relacionadas a benefícios. Tá? Mas a desaposentação é possível, judicialmente falando, na via administrativa não se concede em hipótese nenhuma. Tá? Esse exemplo da pessoa que tu deste, então, ela vai poder sim pedir um novo benefício na via judicial e, em princípio, de acordo com o que decidem os tribunais hoje, ele não vai precisar nem mesmo devolver valores que tenha recebido pela primeira aposentadoria. Tá? Ele abre mão da primeira aposentadoria só a partir do momento em que ele passar a receber a segunda. Aposentadoria compulsória, qual seria a questão? A suposta mudança de idade? Isso também deu bastante confusão, né? No ano passado, uma lei complementar mudou a idade da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. Mas essa mudança só vale para a aposentadoria compulsória do regime próprio. Tá? A aposentadoria compulsória do regime geral continua aos 65 ou aos 70 anos. Tá? 65 para a mulher, 70 para o homem. No regime próprio, sim, 75 anos para todos. Opa, perdi alguma pergunta do Gabriel aí, não... Pensão por morte. Não há nada que impeça o requerimento agora, só o pagamento vai se dar a partir do requerimento. Né? Tem que cumprir agora os requisitos, né, para o benefício. É estranho, mas a legislação não proíbe, tá, esse requerimento a qualquer tempo. Ela só estabelece aqueles limites, né? Mais de 90 dias do óbito, o pagamento vai se dar a partir da data do requerimento. Benefício dos aposentados, está se referindo à divergência entre a lei e o decreto, Gabriel? A questão
do salário maternidade, principalmente salário maternidade, né? Se não me falha a memória, a divergência está basicamente aí, né? O que levar para a prova infelizmente, não caio naquele probleminha, não tem como ler a mente do examinador para saber o que ele vai dizer, né? Se ele trouxer a literalidade da lei, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. O aposentado pelo regime geral de previdência social que permanecer em atividade sujeita a este regime ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da previdência social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional quando empregado. Se ele disser isso, tá certo, é literalidade da lei, né? Por outro lado, se ele disser que o aposentado que retornar à atividade pode ter direito ao salário maternidade, também está certo. Vai depender do feeling do candidato, sabe? Ler a redação da questão. Infelizmente, certos pontos a gente não tem como dar uma resposta definitiva. Em caso de adoção, acho que eu perdi um pedaço da... Jean, 4 meses, requerer o benefício depois, não tem problema. O que ela tem direito é um determinado prazo de pagamento do benefício, não interessa quando esse benefício inicia, tá? Ela só vai receber 4 meses, mesmo que ela requeira na data do óbito, 90 dias depois, 6 meses ou 2 anos depois, ela vai receber o benefício durante 4 meses, tá? Sobre isso, acho que tu já pegou, Gabriel. Acho que tu não sei se tu já estava aqui na sala quando eu falei. Eu entendo que tem 2 prazos, tá? O dia 7 é só para o segurado especial que contrata empregados e o dia 20 para os demais. Vamos ver o que mais. Eduan, se fizesse uma pergunta aí, eu perdi. Referente aos dependentes, o que era mesmo? Essa questão dos dependentes foi uma das que mais me atormentou e certamente atormentou todos os outros professores de previdenciário. Foi uma loucura. Morte presumida, Lili. Competência novembro. Para o doméstico agora é sempre dia 7, tá? Não tem mais aquele pagamento diferenciado em 20 de dezembro. Pelo histórico do CESP, olha, eu lembro de ver bastante questões tanto da lei quanto do regulamento, mas assim, divergência, pontos divergentes, sinceramente não me lembro de nenhuma questão de cabeça, assim, não me ocorre nenhuma, com exceção da questão da idade mínima para filiação, né, que nós sabemos que é 16 anos, mas nas leis ainda consta 14, né? E nesse ponto, às vezes, as bancas ainda se pegam, botam uma questão pedindo para responder com base na Lei 8.212 ou 8.213, que consta ali a idade mínima de 14 anos. Né? De resto, outras questões de divergência, como essa dos benefícios devidos ao aposentado e agora, principalmente, com a enxurrada de divergências que tem por causa das atualizações que só foram realizadas nas leis até agora, né? Eu acredito que eles vão se concentrar mais no que está valendo, no que está vigente. Tá?
Loas, eu acredito que o foco vai ser, se cair alguma coisa, o foco vai ser regras gerais da assistência no artigo 213 e depois definições relativas a benefício, conceito de grupo familiar, né, regras da renda per capita, nada que fuja muito disso, não. Questão de financiamento, por exemplo, da assistência é bobagem. Eduan, não é mais necessário que o deficiente seja incapaz? Cara, eu nunca entendi que o dependente precisava ser incapaz, tá? Inválido é uma coisa, incapaz é outra, né? E a legislação sempre estabeleceu... Ah, desculpa, estou confundindo aqui. Tá. Falava da deficiência intelectual ou mental que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Isso mudou com a Lei 13.146, que entrou em vigor em janeiro desse ano, e o CESP já deixou claro que essa nova redação não vai cair na prova. Tá? Ainda é necessário se fiar na redação anterior que tratava dessa necessidade da declaração judicial da incapacidade. Tá? Mas realmente a declaração judicial não é mais necessária. Tá? Como que vai se reconhecer a deficiência intelectual ou mental? Aí acredito que com um laudo pericial, alguma coisa assim. Mas isso é coisa para o futuro. Para o concurso de agora do INSS, é necessário se concentrar na redação que vigorava na data do edital mesmo, que não é essa da 3.146. Deficiência grave só entrou com a 3.146, né? Não vai cair. Se cair, eu vou esfregar o ofício do CESP na cara do examinador. Acumulação de pensão e auxílio reclusão até pode ser nas hipóteses em que é permitido acumular duas pensões, ou seja, só pensão por morte do pai e pensão por morte da mãe. Tá? Um filho que perde os dois pais pode acumular duas pensões. Um filho que perde a mãe e que o pai vai preso pode receber, não vejo na lei nenhum impedimento, pensão por morte e auxílio reclusão. Tá? Nas demais hipóteses não pode, porque o auxílio reclusão é um benefício devido, diz a lei, nas mesmas condições da pensão por morte. Então as regras que valem para a pensão valem para o auxílio reclusão. Se não é possível receber duas pensões, não é possível receber dois auxílios reclusão, também não é possível receber um de cada. Marcela, essa questão da conversão eu já tratei um pouquinho no começo do vídeo, tá? Isso aí tá dando uma discussão imensa, porque a previsão legal de conversão não existe mais, tá? Foi revogado, então se entende que uma simples conversão realmente não existe mais, tá? Benefício da LOAS não se acumula com benefício nenhum, nem com seguro-desemprego. Desculpa a interrupção. Voltando pro... Não, sem problemas, Marcela. Vamos falar de novo aqui. A conversão mesmo não existe mais, tá? A lei proibiu, acabou. Então, mas o que eu entendo que é possível? Se a pessoa está recebendo um benefício por incapacidade decorrente de acidente do trabalho, é aquele que conta como tempo de contribuição esteja ou não intercalado entre períodos de atividade. Eu entendo que essa pessoa, sim, quando chegar na idade de 60 ou 65 anos, vai poder requerer uma aposentadoria, porque ela vai ter a idade e a carência necessária, porque todo esse tempo de recebimento da aposentadoria por invalidez, né, vai contar como tempo de contribuição. Pode até requerer uma aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Só que essa é uma possibilidade meramente teórica. Tá? Meramente teórica, por quê? A aposentadoria por invalidez é 100% do salário de benefício. Né? Com as mudanças na legislação em 2015, o aposentado por invalidez está dispensado de fazer a perícia médica, né? Está dispensado de participar da perícia médica. Cadê isso? A partir dos 60 anos. Né?
Se ele está aposentado por invalidez, recebendo 100% do salário de benefício, né, chegou aos 60 anos de idade, ele vai querer uma aposentadoria por idade que tem um cálculo de 70% mais um? Por quê? Né? Então é uma possibilidade meramente teórica, mas eu entendo que sim, é possível essa conversão no caso do aposentado por invalidez que recebe benefício decorrente de acidente de trabalho. Só. Tá? Enquanto eu falava, eu vi 200 mensagens aqui, mas não consegui registrar as perguntas para poder ajudar. Como interpretar o comprovar imediatamente anterior? Literalmente, ele tem que ter trabalhado ali, né, descontando pequenas interrupções de atividade urbana dentro daquilo que a legislação considera que não resulta em perda da qualidade de segurado, da condição de segurado especial, tá? Então o trabalhador rural ele tem que comprovar os 180 meses de tempo rural ali, né, da aposentadoria para trás 180 meses, ainda que não contínuo. Se tiver alguns intervalos sem trabalho, uns pequenos intervalos de atividade urbana, não há problema, tá? O que não se admite é que ele tenha trabalhado 15 anos lá na juventude e hoje venha querer se aposentar mais com 5 anos a menos, tá? Também não é possível que ele tenha trabalhado até os 50 anos no campo, aí depois 10 anos de atividade urbana queira se aposentar, né? Com o tempo com 5 anos a menos. A aposentadoria híbrida é um caso relacionado a isso aí, Lili. Quando ele não tem os 180 meses de atividade rural para ter direito a se aposentar com 5 anos a menos, mas ele consegue, por exemplo, ele trabalhou 12 anos no campo e tem 3 anos de atividade urbana. Ele vai poder se aposentar, né, considerando esse tempo de atividade rural aí, mesmo que não contributivo, desde que só que ele perde o benefício dos 5 anos. O que a aposentadoria híbrida é isso, né? Ela não é uma aposentadoria do trabalhador rural, também não é uma aposentadoria urbana. Não vai se exigir dele as 180 contribuições, mas também não vai se exigir os 180 meses de tempo rural. Vai se fazer uma mistura dos dois e ele vai se aposentar aos 65 anos se homem ou 60 se mulher. Esse benefício vai ter um cálculo, tá? Ele vai ser apurado com base em um cálculo que vai considerar no tempo em que ele esteve exercendo atividade rural, ele vai ser considerado o salário mínimo, tá? O salário de contribuição no cálculo. E durante os períodos de atividade urbana, o salário de contribuição efetivamente recebido. Outra coisa importante, a aposentadoria híbrida, no meu entendimento, com base na literalidade ali do artigo 48, né, parágrafo 2º, ela vale para aquela pessoa que na data do requerimento do benefício é trabalhador rural, tá? Não vai valer para quem trabalhou, como o exemplo que eu dei, alguém que trabalhou no campo até os 55 anos e depois trabalhou mais 10 anos de atividade urbana. Para mim, nesse caso, não se trata de aposentadoria híbrida, tá? Aposentadoria híbrida, artigo 48, parágrafo 2º da Lei de Benefícios, fala que garante esse direito ao trabalhador rural. O trabalhador rural é a pessoa que está trabalhando na atividade rural. Separada de fato, Marcela, tem direito à pensão por morte se ela recebe algum auxílio, se ela comprovar dependência econômica, tá? Não é necessário a separação de fato, desfaz o vínculo e ela vai ter direito, né? Não vai ter direito à pensão. Gabriel, recolhimento trimestral doméstico não vale mais, continua valendo só para o CI e para o facultativo, tá? Essa sistemática é totalmente incompatível com a lei do 150, com a lei complementar 150, o simples doméstico.
Segurada pleitear o salário maternidade até que idade? No caso de adoção, tá falando? Se sim, é até 12 anos, tá? O salário maternidade ele é devido para a mãe que adotar criança, diz na lei, né? De acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que criança quem vai até 12 anos de idade incompletos. Recolhimento trimestral. Vamos lá. Recolhimento trimestral está lá no regulamento, tá? No decreto 3048, está previsto no artigo 216, parágrafo 15. Tá? Ele é para facilitar a vida, na verdade, do CI, do facultativo, que contribuem com base sobre um salário mínimo, né? E para que eles não precisem recolher todo mês, né? No caso, são contribuições de baixo valor que, né, talvez o legislador quis dar para essas pessoas a possibilidade de se organizarem melhor e passar alguns meses sem precisar recolher a contribuição. Então eles só recolhem 4 contribuições por ano, mas referentes ao trimestre todo, né? Eles fazem 4 recolhimentos anuais. A cada recolhimento eles recolhem o valor correspondente a 3 meses. Só vale para quem contribui sobre um salário mínimo, tá? É facultado ao segurado CI facultativo, cujos salários de contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo, optarem pelo recolhimento trimestral das contribuições previdenciárias, tá? A questão do Simples está vinculada à legislação do Simples, né? São recolhimentos específicos lá. Tem o Simples do MEI, né? Não sei dizer agora de cabeça, mas não me lembro de ter previsão nas normas do Simples de recolhimento trimestral, tá? Se não está previsto nas normas do Simples, não vai valer para quem contribui. É a mesma regra do doméstico, né? A legislação aqui está prevendo esse recolhimento trimestral para o empregador doméstico, mas isso é incompatível com as regras do Simples doméstico, então está fora. Doméstica, Gabriel, não tem direito a essa garantia de emprego, tá? A lei fala em garantia que a empresa deve conceder garantia de emprego ao empregado. Não podemos fazer uma analogia extensiva nesse caso. Não dá para ampliar para doméstica esse alcance. Desaposentação e desistência. Não sei, Júnior, você está estudando para o INSS, cara, isso não vai cair nessa prova, mas vamos falar um pouquinho, tá? A desaposentação é uma discussão judicial grande aí, já vem de um bom tempo, assim. As primeiras ações desse assunto que eu me lembro de me deparar quando eu trabalhava na Justiça Federal foram lá de 2007, 2008, tá? Foram lá de 2007, 2008, e o assunto é basicamente o seguinte: é o direito do segurado renunciar ou não ao benefício, tá? A legislação previdenciária diz expressamente, né, no regulamento, artigo 181b, as aposentadorias por idade e tempo de contribuição especial são irreversíveis e irrenunciáveis. Como a desaposentação envolve a renúncia a um benefício para concessão de outro, o INSS entende que a desaposentação é incabível, tá? Um projeto de lei que autorizava a desaposentação foi aprovado no Congresso ano passado e vetado pela Dilma, né? Os trechos referentes à desaposentação foram vetados. Não me lembro agora qual era a lei que tratava disso, nem vem ao caso, né? Mas a discussão principal a respeito é a seguinte: a pessoa contribuiu durante um determinado tempo para ter direito a um benefício, passou a usufruir desse benefício. Então o entendimento é o seguinte: ele já está colhendo os frutos daquelas contribuições, né?
A partir do momento em que ela quer renunciar a esse benefício para ter direito a outro e contar novamente para esse novo benefício com todo o tempo de contribuição que ele já tinha computado para o primeiro, estaria havendo ele estaria indevidamente se locupletando das contribuições que ele já tinha, das contribuições pretéritas. Esse é o entendimento de quem se coloca contrário à desaposentação, tá? Entendem o seguinte, é uma relação de causa e efeito. Contribuiu para se aposentar, se aposentou, pronto, aqueles anos que ele computou são zerados, e se ele quiser ter direito a um novo benefício, que se inicie do zero uma nova contagem de tempo de contribuição e de carência para ter direito a novos benefícios. Tá? De outro lado, há quem entenda... Não tem nenhuma previsão na legislação, tá? Desaposentação tá... Bom... Então, e a questão é basicamente essa. E aí hoje está vencendo nos tribunais o entendimento de que é possível sim renunciar ao benefício. O benefício previdenciário é um direito disponível, que poderia, então, o segurado poderia abrir mão dele, né? E não haveria necessidade nenhuma de devolver valores, que essa foi outra discussão que eu esqueci de comentar. Muita gente entende que ele até pode renunciar, mas ele tem que renunciar desde o início, como se esse benefício que ele recebeu nunca tivesse sido recebido. É necessário devolver à Previdência os valores que ele recebeu para poder, então, pleitear um novo benefício. Tá? Mas no STJ já está mais do que pacificada a posição de que não há essa necessidade. Ele pode, então, cancelar o seu benefício, receber um benefício novo e não precisa devolver um centavo. Tá? Desoneração da folha de pagamento. As normas referentes à desoneração da folha não estão previstas no edital, então não há necessidade de nos preocuparmos com isso. Tá? É Lei 8.212, Lei 8.213, Decreto 3048, disposições constitucionais. Nada mais que isso. Olha, Gabriel, eu caprichei um pouquinho, sim. Tá? Como toda prova tem questões fáceis, médias e difíceis. Eu acho que eu botei um pouquinho mais das difíceis só. Retenção de 11%, a retenção que a empresa faz sobre o contribuinte individual. Nossa, vamos lá. Em fazer o 3048, nem a pau. Tá? O 3048 está completamente desatualizado. Ele tem muitas disposições importantes, mas eu recomendo que o estudo dele seja feito assim, ó, artigo a artigo, comparando com as leis. Tá? O que tiver mais... aí, quando houver divergência, tem que ver qual é a redação mais nova, se é a do decreto ou a da lei, né, e vai prevalecer a mais nova. Eu ainda estou pretendendo, eu vou conseguir fazer isso, eu estou agora enlouquecido porque o Atitude vai entrar no ar na segunda-feira, né, eu estou a 1000 terminando as aulas que eu tenho que lançar, mas eu ainda vou fazer uma legislação previdenciária condensada, eu vou fazer um único artigo, eu vou fazer justamente isso, Mário, eu vou fazer uma esquematização das duas leis e do decreto num único ato, tá? Vou deixar escrito ali só o que está valendo de cada um, com certeza antes da prova, só não sei se vai ser muito antes ali, eu quero ver se eu consigo começar agora, segunda-feira o Atitude entra no ar, eu devo começar terça ou quarta-feira a elaborar esse documento, tá? Eu vou deixar lá no meu blog, liberado para todo mundo. Tá? Eu estava pretendendo fazer mais um simulado também, mais um curso de questões, mas eu não vou conseguir
fazer isso, né, num tempo hábil também. Então vou acabar lançando mais 1 ou 2 simulados também gratuitos lá no meu blog. Tá? Essas são as minhas, esse é o meu esforço pessoal para ajudar vocês aí até a prova. Tá? Dentro do possível eu vou fazendo dando as minhas contribuições. É cassiusgarcia.com. Tá? Tem algumas coisinhas interessantes lá, tem algumas questões comentadas, agora está meio abandonado, passei uns dias meio atribulados aí, não consegui alimentar o blog lá, mas tem algumas questões comentadas, né? Tem um artigo bem extenso sobre a questão da emancipação, que foi uma das grandes dúvidas que atormentaram o pessoal nesse ano aí, vale a pena dar uma lida lá. Tá bom, pessoal, vou responder mais uma dúvida aí e vou encerrar por hoje, que 4 horas da manhã tem que estar de pé escrevendo minhas aulinhas. Eduan, como seria cálculo da ATC pela regra antes dos 85,95? A regra de cálculo continua a mesma, tá? O salário de benefício continua o mesmo, né? 80% os 80% maiores salários de todo o período contributivo desde julho de 94 multiplicado pelo fator previdenciário. Salário de benefício da ATC é esse. Se o segurado cumpre a regra do 85,95, o fator previdenciário é afastado, mas isso é uma regra de cálculo do benefício, né? E não do salário de benefício, tá? Se ele uma afirmação do CESP é assim: o fator previdenciário incide obrigatoriamente no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Falso. Outra afirmação: o fator previdenciário incide obrigatoriamente no salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Verdadeiro. Literalidade da 8.213. Certo? Cabe auxílio reclusão no caso de prisão em flagrante? Sim. Certamente não vai cair na prova do INSS, mas a questão é recolhimento à prisão. Existe um probleminha aí que que a prisão em flagrante normalmente tem uma duração curtíssima, né? Até ser convertida em provisória ou temporária. Mas se houver a prisão e o dependente conseguir comprovar o recolhimento à prisão no INSS, tem direito ao benefício. Certo? Devo ter deixado um monte de pergunta para trás aí. Eu ia respondendo umas e eu via outras surgindo e não me ajudava. Eduardo, nesse caso eu marcaria errado, tá? Volto a dizer, uma coisa é cálculo do benefício, o cálculo da aposentadoria, outra coisa é cálculo do salário de benefício da aposentadoria. No salário de benefício sempre vai incidir o fator previdenciário, tá? No cálculo da aposentadoria, ele vai ser opcional se o segurado cumprir a regra dos 85,95. É cassiusgarcia.com. Tá? Não sei se todo mundo aí me acompanha no Facebook. Fator previdenciário da aposentadoria da pessoa com deficiência. Opcional sempre. Tá lá isso está expresso no regulamento. Tá? É a mesma regra da aposentadoria por idade. Vai incidir se for mais benéfico. Tá?
Olha, Tati, sobre prescrição e decadência dá para dar uma aula aqui. Né? Não era esse o foco hoje. A minha intenção aqui era mais um tira-dúvidas mesmo, mais objetivo. Se tu tiver alguma dúvida específica, a gente pode abordar. Quando que um benefício conta como carência? Na lei, nunca. Tá? Nos termos na jurisprudência, sim, os benefícios que contam como tempo de contribuição, ou seja, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez quando intercalados entre período de atividade, ou então o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. Como esses benefícios contam como tempo de contribuição, a jurisprudência entende que também valem como carência. Tá? Prescrição e decadência, o que é importante saber, basicamente, além de, obviamente, se possível, memorizar os artigos lá, né, 113 e 104 da Lei 8.213, né? Tem que ver os prazos, basicamente, né? Um resumão assim. Prescrição vai ser sempre 5 anos, né? Aí temos uma discussãozinha ali em relação ao termo inicial do prazo prescricional, né? Que a Lei 8.213 tem ali um prazo no artigo 103, um termo inicial no artigo 103, parágrafo único, e outro no artigo 104, né? Mas o prazo é sempre de 5 anos, e a decadência varia dependendo do tema, né? Quando estamos falando de custeio, né, de contribuições, a decadência é de 5 anos, e quando estamos falando de benefícios, de prazo para revisão do ato concessório do benefício, né, é de 10 anos. Basicamente isso aí. Olha, Eduan, por mim eu faço uma dessas por semana. Agora, só se o pessoal aí tá curtindo, a gente vai marcando. Tá? Mais do que uma por semana para mim fica meio complicado nesse período, porque eu estou recebendo 300 e-mails por semana para responder, tá meio complicada a coisa. Tá? Além de trabalhar na Receita, tenho 2 filhos pequenos que me tomam boa parte do meu tempo, né? Tenho que responder os e-mails, tirar dúvidas via Facebook, né? Tenho meu trabalho na Receita que não pode esperar, né? Mas pelo menos eu durmo só 4 horinhas por noite, estou habituado com essa rotina. Estavam perguntando aí como é que eu passei na Receita. Foi assim, dormindo 4 horas por noite, estudando que nem um animal em todo o tempo que me restava. Tá? Não recomendo para ninguém essa rotina, mas é que eu realmente sou um cara de pouco sono, sempre fui assim e aproveito isso em meu benefício. Tá? A última pergunta que eu acabei me passou aí, né? Segurado facultativo tem direito a benefício por incapacidade? Sim. Tá? Como eu disse, vai depender, vai ser uma situação um pouquinho mais complicada, né? Certas lesões que poderiam significar incapacidade para alguém que exerce uma atividade específica podem, no entender do perito, não valer como incapacidade para um segurado facultativo, mas em tese tem direito. Tá? Bom, gente, vou encerrar por agora então, como eu disse, 4 horas da manhã eu estou de pé, então eu vou lá para cumprir minhas 4 horinhas de sono, tá? Durante o período de graça, o segurado conserva todos os seus direitos? Sim, literalidade da lei. Tá? Sobre a história, alguma coisa vai cair, com certeza, tá? São 70 questões de previdenciário. Eu acho que assuntos muito polêmicos vão passar longe dessa prova, discussões sobre emancipação,
né, divergências grandes aí entre lei e regulamento devem ficar de fora, mas história, evolução normativa, com certeza, pelo menos 3 ou 4 questõezinhas dá para esperar. Tá? Bom, muito obrigado, tá, pela paciência comigo aí. Desculpe qualquer coisa, tá? Foi a minha estreia aqui, tô superando, tentando superar a timidez. Eu sempre me saí muito bem atrás de um teclado e de uma tela de computador. Falar com o pessoal assim para mim é um pouquinho mais complicado, mas se conseguir ajudar vocês um pouquinho, já estou bem satisfeito, tá? Se vocês quiserem, já podemos deixar marcado para a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, 10h30 da noite mais ou menos, se meus filhos permitirem. Tá? E se puderem, no decorrer dessa semana, vão me mandando e-mail aí, né? cassius.prev@gmail.com. Eu deixei ali no... Daqui a pouquinho eu posto lá no Face também o meu e-mail para quem se perder. Vão mandando por e-mail dúvida para Periscope, tá? Que aí eu já, na segunda-feira que vem, eu já chego aqui com mais organizado para abordar tudo. Tá bom? O que não impede que a gente faça esse bate-papo como a gente fez aqui, vocês perguntando e eu respondendo na medida que eu consegui enxergar aqui, né? Que as dúvidas estão indo mais rápido do que eu estou conseguindo responder. Tá? Mas que bom que todo mundo gostou, para mim também a experiência foi boa aqui. E pau nos estudos aí, gurizada. Vamos embora que tá cada vez mais perto, tá? Agora é hora de aparar as arestas aí. Sei que vocês já estudaram todo o conteúdo umas 15 vezes, então agora é hora só de lapidar mesmo, né? Ver o que está faltando, né? E se preparar para arrebentar nessa prova. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Rezem por mim aí. Boa noite.